Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo, ele vai ser bem rapidinho, curto, como um vídeo adicional para o artigo que eu escrevi na revista A Empreendedora, falando de transformar água em vinho, né? Esse não é um milagre exclusivo só de Jesus Cristo, né? Ele veio aqui, ele ensinou e ele quer que nós aprendamos com ele. Sendo uma verdade que a gente esquece no dia a dia, é que nós somos filhos de um rei, nós somos filhos de um Deus, somos, portanto, deuses, né? Esse corpo aqui é só um avatar, é só um recipiente para receber o Espírito que habita nele, né? Então você não é Maria, nem João, nem Carla, você está, é uma condição momentânea, porque teu espírito, ele é divino, ele é magnânimo, ele é criador, né? Nós somos filhos de um criador que mantém todo esse universo em ordem, né? Então, para transformar a água em vinho, a gente precisa entender que como que eu vejo a água. A água, eu encaro ela como a nossa mente, como o nosso consciente, sabe? O nosso subconsciente. A água, se a gente for ver a água, uma água que cai no início de uma montanha ou que ela começa a descer, ela não se preocupa. Ai, será que eu vou passar por aquele carro? Será que eu vou ficar tão forte que eu vou derrubar aquele carro, que eu vou carregar ele comigo? Será que... Não. A água simplesmente, ela segue o propósito da sua vida, o propósito da sua criação. Ela simplesmente flui, né? E se eu coloco ela num recipiente quadrado, ela fica quadrada. Se eu coloco a água num recipiente redondo, ela tem a forma redonda, né? Então, onde ela é colocada, ela se adapta ali e segue o fluxo. Mas na hora que você coloca ela num ambiente que nada tem, ela simplesmente vai. Se coloca ela na terra, ela vai descendo, vai encontrar os lençóis de água, né, e vai até ela encontrar a fonte, tá? Então a água, ela é a nossa mente, é as crenças, é o conceito que a gente tem. Se você tá certo ou errado, tá tudo bem, porque é aquilo que você acredita. E o que é o vinho? Como que eu vejo o vinho? Eu vejo o vinho como um desejo ardente, aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu penso nisso 24 horas do dia, tá? Eu vejo como um início de namoro, sabe? Você acorda pensando, sabe aquele crush? Que você bate o olho, nossa! E você fica ali pensando como que você vai chegar, como é que vai ser, se você vai, né? É aquela coisa que você quer, você não consegue parar de pensar naquilo, faz parte de você, né? Então, quando Jesus Cristo ele transformou a água em vinho, eu leio essa escritura desta forma, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era pequena, eu falava muito, sabe, gente? Não, eu falo muito ainda, né? Mas eu falava pelos cotovelos. E ainda quando jovem, me deram até um apelido na família, né? As tias de Rádio Globo. Porque eu falava de tudo, dava notícia de tudo e não sabia ficar quieta. Se eu tivesse escutado isso como algo ruim, eu talvez me tornasse introvertida, introspectiva, sabe? Aquela criança calada, quieta. Mas aquilo para mim, no meu filtro, nunca foi uma coisa assim, um bullying, uma coisa que me deixasse triste. É claro que eu ficava meio assim, mas eu tava nem aí, sabe? Era eu, não tinha como ser diferente. Eu falo mesmo, né? Então, não me atrapalhou. Mas se eu tivesse escutado, talvez eu me tornasse uma criança quieta, calada, que tivesse medo de falar em público, ou só iria abrir a boca quando eu tivesse certeza, porque eu só falo abobrinha. Entende o que eu quero dizer? Então, como em inglês, por exemplo, quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. Quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro para pagar a escola de inglês XYZ que eu queria. Então, mas eu tinha uma meta, eu escrevi lá, eu quero ser fluente em inglês. Escrevi tudo que eu podia fazer para aprender inglês, porque eu gosto de música, escutar música,
assistir filmes com legenda em inglês, assistir desenhos em inglês, porque eu já assisti ele em português, eu já sei o conteúdo, a linguagem fácil. Enfim, eu escrevi todas as coisas que eu poderia fazer e eu iria fazer durante a semana. Na época eu não coloquei um horário X, mas que eu iria fazer aquele tipo de coisa, né? Para que eu pudesse aprender inglês. E como parte de Deus, eu pedi o dom das línguas. Porque isso não é uma coisa que eu quero. Se Deus me concedeu o dom, fica muito mais fácil, né? E aqui estou eu, né? Eu resolvo todos os problemas que eu preciso. Eu vou ao banco, eu resolvo problemas financeiros como imobiliária, compro carro, faço financiamento, criança na escola, reunião de pais, tudo em inglês, né? E eu não pude frequentar uma escola de inglês, que quando eu comecei, passou 3 semanas, já não dava mais para eu frequentar, né? Mas era uma coisa que estava lá na minha mente. Eu acreditava que eu seria fluente em inglês. E mesmo quando as pessoas falaram que eu estava delirando, eu nunca acreditei. Quando você tem um desejo verdadeiro e você sabe que ele é seu coração, é só você se tornar cego, surdo e muitas vezes mudo. Você só não consegue fazer o que você quer fazer quando você permite que os terceiros, que outra pessoa ou aquela vozinha lá na sua mente fale para você que você não é capaz. Porque quando você sabe que você é capaz, quando você se sente merecedor daquele seu sonho, você vai ter a força necessária para levantar e fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando a força de vontade foi embora. Você simplesmente vai lá e faz. Ok? Então esse é o vídeo que eu gostaria de deixar aqui bem claro. Se você tem a fé, a crença de que aquele sonho é real, do tamanhozinho de um grão de mostarda, as chances do seu sonho se tornar real são enormes. Porque a única pessoa que limita o seu sonho é você. Porque eu tenho certeza e eu sei que Deus está muito mais disposto a te ajudar do que você impedir a sua ajuda. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.